esse foi um editorial que praticamente escreveu sozinho, né? Porque ele é um suco de São Paulo. À medida que a coisa ia desenrolando na noite de sábado, depois do jogo, por exemplo, o jogo era 6h30. Eu pensei, vai ser uma noite que eu vou conseguir fazer um fechamento tranquilo do Anotações. Mas teve tanta apuração para fazer dessa história que, no fim das contas, eu acabei entregando ele mais tarde do que eu entreguei o Anotações de quarta-feira, que tratava de um jogo que começou às 9h30. Mas, basicamente, o que aconteceu foi que o diretor de comunicação do São Paulo mandou uma mensagem num grupo de jornalistas, né, um grupo que o São Paulo tem para informar os jornalistas. Do qual eu também faço parte, detalhe, do qual eu também faço parte, e eu confesso que quando eu abri o grupo, eu achei muito estranho. O Zé Martins, ele praticamente não se manifesta nesse grupo. E aí tinha uma mensagem apagada. José Eduardo Martins. Aí, horas depois, fiquei sabendo também pelo editorial do Alexandre Gisbrecht, das Anotações de domingo, que tinha acontecido. Mas desculpa, é só para falar que nós estamos nesse grupo também. É um grupo todos os jornalistas do São Paulo. Eu não estou. O São Paulo me proíbe de estar nesse grupo. Eu já solicitei e já falaram, não vai. Eles não dizem o motivo, mas a gente sabe qual é o motivo, porque a diretoria do São Paulo não aceita críticas. E não existe nenhum veículo de comunicação mais crítico do que o Anotações Tricolores, com muito orgulho, porque não vou deixar de apresentar a minha opinião só porque eles não me deixam, eles não tornam fácil eu ter a informação. Bem, tá aí, ó. De qualquer jeito, a informação chegou até mim rapidamente, inclusive com o print, 2 prints diferentes da mensagem, e da mensagem original, que foi apagada, aparentemente em poucos segundos. Agradeço aos 2 gênios que tiveram a ideia de, na hora, opa, peraí, deixa eu printar isso, porque isso tá estranho. E um deles eu não sei quem foi, mas o outro eu sei. E, bem, basicamente o que o diretor de comunicação falava nessa mensagem? Ele dizia que ele estava disposto a vazar uma informação, fake news, supostamente, mas ele dá a entender que são fake news, para prejudicar o diretor de futebol. E, assim, um negócio, tem tantas camadas nisso, porque ele ofende o diretor de futebol com o apelido jocoso, que, por exemplo, eu posso ser crítico, muito crítico ao Belmonte. Você nunca vai ver esse apelido jocoso no Anotações. Inclusive, no editorial, ele não é citado, né? Eu não falo isso nem em conversa privada, porque eu acho que é uma falta de respeito, é um negócio que não precisa ser assim. Eu prefiro criticar a pessoa pelas ações dela do que por qualquer outra coisa que não tenha nada a ver com o cargo que ela ocupa. E, assim, ele está sugerindo que o que ele falou pode ser ou não ser verdade, não dá para saber, mas assim, a impressão é de que não é verdade, que ele está inventando uma notícia, mas mesmo que seja verdade, né? Tipo, tá falando isso para quê? Vai vazar? E outra coisa, vai vazar para quem? Vai vazar para alguns jornalistas que são menos críticos? Vai vazar para os de sempre? É uma postura que não é nem um pouco profissional. Eu falo isso com tristeza no coração, mas se isso tivesse acontecido no Corinthians, em 15 segundos teria matéria em todos os portais falando. E eu odeio fazer esse tipo de coisa, mas esse é um negócio, eu devo fazer esse tipo de assunção, porque a gente nunca tem total certeza. Nesse caso eu tenho certeza. Isso no Corinthians teria se transformado numa matéria assim em todos os portais. Talvez começasse com um ou outro, mas aos poucos isso aí ia começar a se espalhar. E agora, o que aconteceria com o diretor que fizesse isso lá, não faço a menor ideia. Mas eu imagino que num clube sério, um presidente, ainda mais que isso implica o presidente, caramba, porque todo mundo sabe, ou pelo menos imagina, que o presidente e o diretor, embora eles tenham uma relação pública que pareça amistosa, estão sempre conversando e tudo mais, a gente sabe que existe não é um racha, mas que o Belmonte tem interesse em ser o próximo presidente, coisa que o Júlio não pode ser, e o Júlio aparentemente não gostaria que o Belmonte fosse esse próximo presidente. Então, tem uma implicação aí implícita do presidente. Então, o mínimo que se esperaria seria que o presidente tomasse, ok, eu vou demitir esse cara, não aceito isso, mesmo que não seja o que ele está pensando. É a impressão que você passa. E a impressão que
está sendo passada, pelo menos até o momento que a gente está gravando isso, é que o São Paulo aceita que o diretor de comunicação divulgue publicamente que ele está disposto a divulgar informações para prejudicar o diretor de futebol e que essas informações podem ser falsas. Essa é a postura do São Paulo até agora, porque ninguém falou em on, ninguém. Você não sabe o que o Júlio pensa, você não sabe o que o Belmonte pensa, você não sabe o que o Zé pensa, você não sabe de nada. Ninguém falou nada publicamente. Então, a impressão é essa, de que o São Paulo é conivente com esse tipo de comportamento. Ah, mas foi uma brincadeira. Não sei se foi uma brincadeira. Pode ter sido. Só que não dá para descartar que também não tenha sido. E mesmo que tenha sido uma brincadeira, o cargo que ele ocupa é o de diretor executivo de comunicação do São Paulo. É diferente se isso aí fosse, sei lá, o porteiro do São Paulo tivesse falado, olha, o diretor de comunicação falou isso, mesmo que ele tivesse uma gravação porca, ou, assim, de ouvindo lá no fundo, não sei o quê, não é a mesma coisa. É o próprio, veio da boca, entre aspas, do próprio diretor de comunicação. Né? E conhecendo o São Paulo como a gente conhece, Ale, era capaz de tivesse acontecido isso, o porteiro, ou a pessoa ali que tem um cargo, digamos, mais baixo na hierarquia do clube, teria sido demitido sumariamente, né? Ah, sem dúvida, sem dúvida. Até por isso, assim, no São Paulo, o porteiro não divulgaria isso, porque ele teria medo de perder o emprego. E acabaria perdendo, a gente sabe como funcionam as coisas, não, mas para o diretor de comunicação, aparentemente, não vale a mesma coisa. É uma história assim, de novo, veio dele. Não foi ninguém que disse que o diretor pensou isso. Isso veio dele, diretamente. Né? Ah, mas apagou em 15 segundos. Ah, mas era brincadeira. Não importa, isso veio do diretor de comunicação. E não é, veja bem também, não estamos falando do diretor de infraestrutura, estamos falando do diretor de comunicação. Né? Sim. Ou seja, foi incompetente, no mínimo foi incompetente ou desleixado no próprio ofício, né? Ofício, é muito grave isso. Quem tem mais ou menos a minha idade, daí para mais, deve lembrar do escândalo da parabólica, do Rubens Recupero, que era o ministro da Fazenda do Brasil em 1994. E ele, para resumir essa história, ele estava dando uma entrevista, se eu não me engano, a Globo News, não sei se a Globo News já existia, mas era um canal da Globo, por satélite, e naquele momento ele não sabia que estava sendo gravado, mas para quem assistia via satélite, via antena parabólica, por isso o escândalo da parabólica... O sinal vazou. O sinal vazou. E aí ele falou, eu não tenho escrúpulos, o que é bom a gente fatura, o que é ruim a gente esconde. Que no fim das contas é, de certa forma, uma brincadeira, um exagero, ou pelo menos um exagero da realidade, mas causou o pedido de demissão dele 5 dias depois. E estamos falando do ministro da Fazenda do Brasil. Né? Um cara que naquele momento estava conduzindo o embrião do Plano Real, né? E que acabou abrindo, aliás, embrião nada, já estava em 94, já tinha entrado, ele estava conduzindo o Plano Real, e achou que, ok, não dá para segurar. Mas no São Paulo, uma fala dessas é tolerada, pelo menos até esse momento está sendo, porque o São Paulo, vocês já perceberam que o São Paulo nunca se posiciona sobre assuntos ruins, né? Assunto ruim sempre é... Você falou, o São Paulo nunca erra, né? O São Paulo não erra. O São Paulo não erra. E assim, né? E vou aqui passar a bola para o Maurício também, para eu querer ouvir muito ele, porque o Maurício é um cara que vem de mais longe que nós, pelo menos, viu, o Ale? E não estou querendo falar que você é velho, estou falando que você é muito experiente, Maurício. E também conhece contextos de várias... o Maurício é um pouco mais velho que eu. Não só do futebol, mas também de outras áreas empresariais. O Maurício é autor de livros sobre carreira, né, sobre como gerenciar, né, como se portar. Mas eu pergunto isso, Mal, e ainda mais... Sendo que, primeiro, o presidente do São Paulo Futebol Clube não dá uma entrevista coletiva, aberta, a jornalistas variados há muito tempo. 4 anos e quase 3 meses. Ou seja, praticamente desde o início do mandato dele no São Paulo. Outra coisa, o São Paulo jogou contra a Ferroviária, venceu a Ferroviária, né, nos pênaltis,
E o Departamento de Comunicação do São Paulo dá um peso praticamente irrelevante para o que tem sido feito no Departamento de Futebol Feminino. Não tem filmes dos gols, e o jogo foi no Morumbi, hein, gente? Não é nem falar que o jogo foi em Araraquara, foi longe, não tinha ninguém. O jogo foi no Morumbi, né? Não tinha ninguém que pudesse fazer um vídeo com o mesmo refino técnico, como a gente tem as imagens do masculino, sabe? E aí a gente pode, obviamente, apontar, porque, obviamente, em termos de comunicação, né, e marketing, divulgação, quem é responsável em última instância é o diretor, no caso, esse que escreveu esses impropérios. E mais, aí, Maurício, fica meu questionamento. Será que isso tem a ver também com o fel destilado nessa mensagem em tom jocoso? Se foi realmente uma brincadeira, pode ter a ver com o fato do Belmonte ter vindo a público na semana anterior e falado, né, e de uma certa forma colocado ainda mais em evidência esse silêncio proposital do Casares. A gente fica aqui sempre fazendo essas conjecturas, mas queria te ouvir sobre o acontecido. É muito grave, né? Partindo de um profissional que está lá chefiando a comunicação. Comunicação é uma chave hoje de qualquer atividade, né? E um diretor de comunicação, uma equipe de comunicação também gerencia crises. O cidadão aí, José Eduardo Martins, ele construiu uma crise à véspera do jogo mais importante do ano do São Paulo, né? Só isso. Então, é de uma falta de cuidado, né, com a própria profissão, se é que foi de fato um acidente. Não dá para dizer. Não dá para dizer. É uma fogueira de vaidades, né? O bastidor do São Paulo, a gente sabe, há uma briga, uma disputa para quem vai ser o candidato da situação para a presidência, com grande chance de vencer, né? Porque o conselho é todo da situação, então aquele que Casares apoiar já sai muito fortalecido para uma próxima eleição. O Belmonte não esconde essa aspiração, né? Então, não dá para dizer que isso foi acidental. Eu não compro essa versão. Tá? Existem algumas pessoas que estão por aí batendo bumbo, dizendo que foi brincadeira, que era uma brincadeira, né? Eu acho que a gente tem que desconfiar das coisas, né? Porque como é que alguém nessa posição deixa, ou mesmo na brincadeira, não sabe qual que é o risco de uma ferramenta como o WhatsApp? O WhatsApp, cara, você confia 100% que aquela mensagem que você está mandando é só você e o teu destinatário que estão lendo, que estão ouvindo? Não dá, né, gente? Coisas importantes desse tamanho não se diz numa mensagem, fora o risco que você tem de mandar para alguém errado, né? Se foi de fato um acidente, não pode. Eu não compro essa versão, eu acho que pode ter aí alguma intenção escusa, o que seria lamentável. O linguajar, qualquer pessoa utilizando esse tipo de linguajar é uma excrescência, é uma falta de educação, é uma deselegância, né? Você pegar, eventualmente, uma característica de física de uma pessoa, né, e fazer disso o apelido, e você utilizar isso na tua comunicação com outras pessoas, tendo um colega de trabalho, Maurício. Sendo seu par, né, numa diretoria de um time, é de uma falta de educação, de uma descompostura, né? Eu acho que é muito revelador de caráter também a maneira como você vai e se dirige para uma pessoa dessa maneira. A gente vê aqui a elegância, como o Alê falou, nem citando o tal do apelido, né? Jocoso. Então, eu acho que revela uma falta de qualidade de alguém que tem um cargo tão importante, dada, repito, a centralidade da comunicação numa instituição como é o São Paulo. Mas essa diretoria faz do São Paulo algo como se fosse uma propriedade deles, né? A transparência é nenhuma, as negociações por uma parceria na base são feitas, inclusive, às escondidas, ou a revelia de uma maior democratização para o próprio Conselho Deliberativo, né? Não estamos conversando, mas não é mostrado nada. Então, eu não me surpreende, sabe, acontecer esse tipo de coisa. E o mínimo que a gente poderia esperar é uma sanção das mais graves em relação a esse executivo. Foi um executivo que, repito, teve, né, a manha, né, de criar uma crise de bastidor às vésperas do jogo mais importante do São Paulo no ano.